Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje estamos chegando na reta final do ministério de Cristo, conforme o relato do evangelista Marcos, e vamos ver Jesus sendo crucificado. A crucificação foi a grande obra de salvação de Jesus Cristo por nós. É sobre isso e muito mais, o Lições da Bíblia, que está começando agora. Nós já estamos juntos aqui para compartilhar com você as bênçãos do Evangelho de Marcos, bem na reta final aqui. É muito bom contar com a sua companhia, com a sua presença. Obrigado, viu, pela disposição em nos seguir, em esperar por esse momento especial de estudo da Palavra de Deus. A gente também fica ansioso para poder compartilhar e estudar e aprender sobre Jesus, especialmente agora com o Evangelho de Marcos. É muito bom a gente estudar a Bíblia na companhia de amigos. E o Lições da Bíblia é exatamente isso, é uma roda de amigos, uma conversa à mesa, espelhando tantas conversas, né, de pessoas sobre Jesus. E eu acho que é assim que a gente deve estudar a Bíblia. Ninguém estuda a Bíblia sozinho apenas. Sempre recebe a palavra de Deus, compartilha com outras pessoas, e esse programa é exatamente nisso. E eu tenho amigos aqui a cada temporada, e eu tenho um carinho especial por esses que estão aqui. Eu vou apresentá-los para vocês mais uma vez. Aqui o amigo Gustavo Marques, bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, mais uma semana juntos para estudar a Palavra de Deus, é um grande privilégio. Privilégio nosso. Natal, que bom ter você. É um prazer estar aqui com vocês. Nessas 12 semanas nós temos aprendido muito e, como eu digo para os meus alunos de teologia, quanto mais a gente estuda de teologia, mais apaixonado a gente fica por Jesus. É verdade. O Daílson, muito bom ter você, meu irmão. Bom demais, é penúltima, né? E já começamos a sentir aquela saudade de momentos tão especiais que marcam a vida da gente aqui. Isso mesmo, ora para nós, por Claro. favor. Pai do céu, o assunto de hoje, Senhor, é a cruz, é o clímax, é o centro de todo o centro da Bíblia no nosso coração. Abençoe esse estudo, abençoe a nossa conversa, ilumine todos os nossos pensamentos aqui, a apresentação e condução desses trabalhos de conversa aqui junto ao pastor Vinícius, e que o nosso amigo que está assistindo nesse momento seja profundamente impactado pela grandiosidade da mensagem que estaremos conversando agora, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Natal, chegamos aos momentos realmente centrais do Evangelho, né? Porque Jesus está sendo julgado para ser crucificado. O Rei do Universo vai sentar no banco dos réus de gente impura, de gente sem nenhuma condição de julgá-lo, mas ele se submete a isso por amor. Por amor. Como nós dissemos numa outra lição, Deus previu toda essa tortura que Jesus teria, previu a cruz, mas Deus não planejou isso. Isso foi Satanás quem colocou Jesus em muito sofrimento. Jesus morreria por causa da separação do Pai. E agora ele sendo julgado de conspiração. Os judeus queriam matar Jesus, mas para o tribunal romano eles não poderiam acusá-lo de blasfêmia. Para o tribunal romano eles diriam, tá, o que tem isso a ver com a nossa lei? Então, para o tribunal romano eles o acusaram de alguém que queria fazer uma sedição, de uma conspiração. Ele é o rei, ele diz que é o rei. E nessa hora, Jesus mesmo sendo condenado, a gente vê que ele queria conquistar o coração de Pilatos. Lá no versículo 2 de Marcos 15, 2, Pilatos perguntou, você é o rei dos judeus? E Jesus, em vez de responder para ele sim ou não, ele diz, você que está dizendo isso. Em uma outra ocasião, em João, Pilatos volta, ele vai para a multidão e volta, ele fala, afinal, você é ou não é? E Jesus fala assim, você está dizendo que eu sou, mas você diz isso do seu coração, de você mesmo, ou porque os outros estão gritando lá fora? Amigos, é muito bom ler o Espírito de Profecia. O livro Desejado de Todas as Nações pinta esse quadro assim com muitas cores vívidas, e ela diz que Jesus estava tentando conquistar Pilatos, e que nessa hora o coração dele estava quase admitindo que Jesus era o rei dos judeus, que Jesus era diferente de todos os malfeitores que ele havia condenado. Ele via que Jesus tinha uma luz diferente. Então, quando ele perguntava, você é o rei? Ele tinha alguma convicção de que sim. E Jesus deixou ele trabalhar com isso.
você está dizendo por si mesmo ou os outros estão dizendo? Mas o Pilatos vacilou, não é? Infelizmente. Pilatos vacilou. É interessante, né? Porque, como Natal disse, o Sinédrio tentou, eles queriam matar Jesus por conta própria, mas a gente já estudou durante esse trimestre, Roma dominava na região e falou assim, ó, até isso aí vocês podem decidir, mas casos de pena de morte vocês não podem definir, pelo menos na grande maioria dos casos. E aí, o que era o Sinédrio? O Sinédrio era a reunião de fariseus, saduceus e anciãos do povo. Era como se fosse um Supremo Tribunal da região que decidia casos religiosos, em relações ao templo, né? Em relações à lei, mas em relação à vida ou morte agora estava com os romanos. E aí eles tentam, então, convencer Pilatos que Jesus merecia morrer. A gente estudou na semana passada que Jesus, ele disse assim, né? Eu sou Cristo e verdadeiramente vocês verão o Filho do Homem sentado ao lado do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens do céu. Então, os líderes, isso é uma blasfêmia, queriam matar ele por isso. Mas quando Pilatos fala assim, tu és o rei dos judeus, aí a gente, como o Natal diz, a gente percebe que levaram para Pilatos uma outra conversa. Ó, tem um outro rei aí no pedaço. Não levaram o elemento religioso, mas não, político. Porque Pilatos não estava ligando para isso. Tem um outro rei. Se você não fizer nada, você é contra César. Então foi aí que convenceram Pilatos, né? Que jogada, né? Quanta intriga, né, Deus? Traiçoeiros, né? Traições para tentar realmente conseguir um objetivo terrível, né? E aí surge um dos personagens mais macabros e bizarros da Bíblia. A gente tem que entender que só a palavra cruz já causava as mais desesperadoras ânsias em quem escutava, pelo tamanho do pânico que era o medo de ser condenado à morte por crucifixão. Ou seja, quem ia para a crucifixão era o pior dos piores. Era para o povo ter tanta raiva, nojo, ódio e repugnância para dizer, esse camarada tem que morrer aos pouquinhos para implorar a morte e não morrer. A gente não tem muitos detalhes dessa figura épica que é Barrabás, mas ele aparece. A pessoa errada, no momento totalmente errado, e acontece algo absurdamente inexplicável para ele também. Então, a história de Barrabás, para mim, sempre me fascina, porque a gente desenha rapidamente, né? Tá, Barrabás saiu, Jesus foi crucificado. A gente tem que entrar um pouquinho na cela de Barrabás. Ele sabe que ele vai ser crucificado. O que ele fez? Que tipo de revolução, de violência, de agressão, de movimento, de estupro, de roubo, de sequestro. Pense num crime dos mais hediondos, para ele saber, eu vou morrer de cruz, eu mereço essa cruz, e o povo está com muita raiva de mim. De repente ele escuta na prisão uns gritos para cá, gritos para lá, gritos para cá, gritos para lá, e simplesmente acontece essa coisa mais absurda de um desconhecido com um olhar tranquilo, calmo, chicoteado naquele momento de estresse final, derramando sangue, um fraco, como nesse momento está Jesus com seu corpo débil, e Barrabás é colocado na frente de uma multidão. Ele ou eu? Não. Solta o monstro, mas mata Jesus. Solta o demônio em pele humana, mas mata Jesus. A gente tem que entender que Barrabás é uma figura extremamente assustadora, porque era a morte mais assustadora para ele. E aí a gente tem que só lembrar, somos todos Barrabás. Todos. O pior de nós, que a gente não conta para ninguém, nos nivela como Barrabás. E nessa hora, quando a gente entende o que Barrabás volta para casa, eu fico imaginando, tem muitos filmes, muitas cenas, e sempre trazem dele um louco completo, mas a gente não sabe depois. Só fico imaginando ele assim, que era para morrer e de repente está solto do pecado, do crime que não tem perdão, né? Somos todos Barrabás. E essa é a cena da gente se colocar nesse lugar para entender o tamanho do amor de Cristo, que ainda quer converter Pilatos e ainda vai para o lugar desse monstro Barrabás. Barrabás significa filho do pai. Bar é filho, né? A gente viu isso em Bartimeu, filho de Timeu. E Abás de Abba, né? Que é uma expressão carinhosa para pai, né? Barrabás. E é curioso isso porque
o filho do pai, Barrabás, foi livre para que o filho do pai, com P maiúsculo, fosse condenado, né? Barrabás é a simbologia perfeita da teologia da substituição, né? Que já estava expressada nos sacrifícios dos animais que morriam no lugar de outros, né? Então, Barrabás, que deveria morrer, a cruz era para ele, a cruz foi feita sob medida para ele, ele era o homicida, ele realmente era aquele que estava liderando uma sedição, ele foi preso por isso, e nessa sedição ele acabou assassinando uma pessoa, portanto, ele tinha tudo para ser condenado, mas no lugar dele morreu Jesus, e por isso somos todos Barrabás, como você mencionou, porque todos nós somos filhos do Pai, realmente pecadores, realmente condenados, mas o inocente filho do Pai, o filho com F maiúsculo, né? O filho divino do Pai, substituiu a nossa condenação e a nossa morte para nos dar direito a viver vida plena, a vida que pertence a Ele. Gosto de imaginar uma cena, né? Agora vou ilustrar mentalmente, né? Isso não tem na Bíblia, mas vamos imaginar a possibilidade, né? Barrabás, alguns minutos depois, sai da prisão e está caminhando em direção não sei aonde, fora da cidade, ele está desnorteado, e ao virar uma esquina ou num pedaço de via, ele encontra também um cordeirinho desnorteado que, de repente, fugiu, né? E ali você vê um Barrabás e um cordeirinho, dois que, naquele momento, né, eles se encontram para mostrar claramente o que aconteceu nesse momento, né? O cordeirinho foge e Barrabás não é morto. Exatamente. Ele que estava na fila da morte, né? Da sentença de morte, ia para a cadeira elétrica da época, que era a cruz, né? E foi livre disso, né? É interessante a gente pensar que nós não sabemos o que aconteceu depois com ele. Se ele se arrependeu, impactado por isso, ou não. O fato é que Jesus morreu por ele também. A cruz de Barrabás virou a cruz de Jesus. Isso faz a gente pensar que Jesus morreu por todos. Mas será que serão todos que vão aceitar o que Jesus fez, vão ser transformados pela cruz, vão recebê-lo como Salvador? Barrabás fica como uma incógnita para a gente. Será que ele se converteu ou não? Cada um de nós tem que pensar nisso. Verdade. E não dá para não deixar de pensar também, né, amigos, que um pagão, no caso Pilatos, até queria libertar Jesus, e os religiosos queriam crucificar Jesus. É algo para a gente poder pensar, né? Como que o orgulho religioso pode nos cegar, pode nos impedir de enxergar algo tão nítido, né? O Messias, tantos milagres, tantos sinais, profecias se cumprindo, 70 semanas, o tempo chegou, e aqueles religiosos querendo crucificar o rei. Existem elementos no texto que são muito ricos, que a gente pode aproveitar e desenvolver algumas coisas, né? Vendo o verso 8 do capítulo 15, né? Vindo a multidão, e aqui alguns intérpretes dizem que essa expressão multidão não era uma multidão tão grande, porque muito provavelmente Jesus foi julgado no palácio de Herodes, e não havia um espaço para acomodar tantas pessoas ali, o que mostra que não era uma representação do povo de Israel como um todo, mas uma pequena multidão que foi paga pelos líderes judeus da época para realmente condenar Jesus. E o texto de Marcos diz que eles estavam sendo incitados por esses líderes aqui. Isso é um detalhe importante para a gente pensar, porque a gente não pode cair em antissemitismos aqui. Exatamente. Tende a pensar, os judeus condenaram Jesus, não. Havia uma parcela da população que estava sendo instigada, né, paga por uma elite que tinha inveja de Jesus. Tanto é que o julgamento foi de madrugada, eles fizeram tudo às pressas, com medo do povo. Então tinha uma grande multidão do povo que era favorável a Jesus. Muito bem colocado, porque essa é uma... Ainda mais em outros livros que eles falam assim, caiam sobre nós, o sangue desse, tem muita gente que acha que é para o povo judeu, então o sofrimento do povo judeu é merecido. Pelo contrário, não tem nada disso. Foram os líderes judaicos da ocasião. Exatamente. O que a gente tem mais aqui é a percepção de Pilatos de que a motivação era a inveja. Essa palavra inveja é uma palavra muito importante, que eu acho que a gente precisa pensar um pouco aqui. Não é? É um sentimento que estava nos líderes,
judeus que levaram Jesus à condenação, mas é um sentimento, né, Aldailson, que ele está na humanidade e aparece de vez em quando, inclusive no nosso coração. Né? Como ele é disfarçado, né? Acho que a inveja, ela é um dos vícios, uma das vergonhas humanas que em algum momento todos nós temos que lidar. É o sucesso do outro, é a bênção do outro, é o êxito do outro, é o crescimento do outro, são os likes do outro, é a função do outro, é o trabalho do outro, é o ministério. Gente, lidar com isso é a ação do Espírito. Tá? Então, essa palavra da inveja, ela mostra claramente que aqueles líderes, eles não conseguiam admitir, né? Um nazareno, um galileu, um homem daquele jeito, quebrar tudo que eles imaginavam como Messias, mas no fundo qualquer um que viesse, eles não aceitariam, porque é inveja, eles não aceitavam não ser eles. Né? Então, essa é uma palavra aqui para nós, fácil falar deles, difícil nos olharmos no espelho e vermos como a gente tem que lidar com isso, porque é uma tentação que todos nós recebemos. Cedo ou tarde a gente sempre se compara. E quando você se compara, o rescaldo de uma comparação é ou a alegria e o júbilo pelo êxito do outro, ou é a inveja e aquela sequidão de ossos a ponto de você não celebrar a bênção do outro. Né? Agora, Natal, o Pilatos faz uma pergunta aqui que ela é emblemática, né? Que farei de Jesus chamado o Cristo? O evangelista Lucas também trabalha bem isso aqui. Pilatos estava consciente que Jesus era inocente. Sim. Mas mesmo assim ele entregou Jesus para ser condenado. A gente precisa pensar um pouco, né, em Pilatos aqui e nas vezes em que a gente age como Pilatos, que a gente vai tentando negociar com a multidão, com as pessoas, com as circunstâncias, a nossa fidelidade a Cristo e no fim das contas acaba entregando essa fidelidade. Né? E o texto demonstra isso, que foi por causa da multidão. Aqui em Marcos 15 diz assim: então Pilatos, querendo contentar a multidão, porque ele, um versículo antes ele perguntou, mas que mal ele fez? Versículo 14, que mal ele fez? E a multidão gritava, crucifique. Então no verso 15, ele querendo então contentar a multidão, lhes soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Que injustiça para agradar a multidão. E quantos erros a gente ouve que são cometidos porque a pessoa não quer ser a única, não quer estar contra a correnteza da maioria e ela aceita fazer o errado. É para a gente pensar, não é? Aí dois conceitos, né? Democracia e pressão do grupo. Porque aqui Pilatos é um homem líder. É a democracia, a maioria. Ali não é a maioria, ali é a pressão do grupo. Então, a sabedoria para você distinguir o que é democracia como um líder que representa a maioria ou a pressão do grupo que quer te distorcer para forçar uma ação que não deveria. Então, ele, entre democracia e pressão do grupo, cedeu à pressão do grupo. Muito interessante a gente pensar nisso, né? A gente não pode negociar nossos princípios, nossos valores, a gente não deve negar Jesus em nenhuma circunstância e não podemos negociar a nossa fé por causa da pressão do grupo, porque a gente quer ficar bem aceito com outras pessoas ou para contentar determinadas pessoas. Nós precisamos manter nosso compromisso fixo com Cristo, porque Ele foi até as últimas consequências para nos salvar e o que Ele nos oferece é vida eterna. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho agora, para a gente tomar uma aguinha, respirar um pouquinho e o programa volta já já. Estamos de volta agora para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia, para compartilhar com você as bênçãos do Evangelho de Marcos no finalzinho da história de Cristo. Antes da gente voltar para a nossa conversa aqui, uma dica muito especial do coração para você. A gente sabe como as pessoas têm andado fragilizadas emocionalmente. É uma tragédia, assim, das multidões, das massas, né? As pessoas sofrendo. E é possível que você tenha experimentado isso, ou esteja experimentando, ou conheça alguém muito próximo de você que sofre de ansiedade, sofre de depressão, tem alguma obsessão, algum problema vinculado aos aspectos emocionais. Pensando em ajudar você, a Novo Tempo está lançando essa edição especial da revista Esperança, Mente Feliz, para ajudar a gente, as pessoas a superar traumas emocionais. Quem escreveu essa revista foi o renomado psiquiatra César Vasconcelos, que é um dos nossos apresentadores aqui, com larga experiência no tratamento de pessoas. E ele tem uma característica muito especial, porque ele é um cientista, um médico,
muito conhecimento, mas é um homem de Deus, conhece da palavra de Deus e ele consegue integrar essas duas frentes, fé e ciência, para ajudar as pessoas a superar os problemas emocionais. Eu quero que você tenha essa revista, queria que você recebesse essa revista e a gente vai enviar com muito carinho para você. Se você mandar um WhatsApp para o número que está aparecendo aí na sua tela, preencher um rápido cadastro e com o oferecimento dos Anjos da Esperança, você vai receber sem custo nenhum essa revista. Faça isso agora, quem sabe tire um print da tela aí, fotografe a tela da TV para você enviar essa mensagem que é bem rápida e a gente manda para você sem custo nenhum como um presente dos Anjos da Esperança para a sua família e para a sua vida. Bom, vamos continuar, Gustavo, falando sobre Jesus. Nós estamos num momento aqui em que Jesus está sendo açoitado. Né? Pilatos entregou Jesus, negociou seus valores, seus princípios, politicamente ele quis ficar bem com as pessoas, e agora é um show de horrores, né? Porque Cristo vai ser terrivelmente açoitado pelos soldados romanos. É interessante que eles tinham um ritual de preparo para a crucifixão. Não era só crucificar, que era algo terrível. Vamos preparar a pessoa para ser crucificada. E o que eles faziam? Eles chicoteavam. A pessoa era amarrada e era chicoteada. O chicote, ele tinha pedaços de prego, de vidro, pedaços de ossos, de pedra. Então, quando chicoteava alguém, dilacerava a pele daquele que estava sendo chicoteado. E várias vezes. Aí pegaram Jesus, como diz do verso Marcos 15, do verso 16 em diante, vestiram com púrpura, já que a acusação que era rei dos judeus, vamos zombar dele. Vestiram ele com um manto, colocaram uma coroa de espinhos e batiam na cabeça de Jesus. Imagine a humilhação, imagine a dor. Essa tropa de soldados era formada de mais ou menos 200 a 600 homens. E esses soldados, eles estavam acostumados a fazer isso o tempo todo, semanalmente, né? Toda vez que tinha alguém para ser morto, eles eram treinados em torturar, especialistas em matar, especialistas em causar dor. Então, é algo terrível imaginar que o Deus Todo-Poderoso se fez homem e passou por tudo isso por amor a mim e a cada um de nós. É verdade. O finalzinho da lição aqui de segunda-feira mostra como foi humilhante a situação de Jesus, né? Eles costumavam deixar a pessoa nua para humilhá-la, ela carregava a cruz nua. Aí o autor aqui lembra que no caso dos judeus eles não gostavam da nudez exposta, então eles tentavam cobrir Jesus. Mas amigos, na hora que a cruz foi levantada, eles tiraram tudo e sortearam as vestes dele, conforme estava profetizado no Salmo 22. Imagina a humilhação de você estar exposto no nu e os seus braços abertos, você não pode se esconder, e a dor, o peso do corpo. Então a humilhação foi extrema. As pinturas mostram um paninho na frente, né? Geralmente vão pintar com um paninho na frente, né? Mas não tinha nada. Humilhação total. Mas veja, Odailson, isso nos faz pensar que Jesus suportou isso por amor a nós, não é? Eu gosto de uma passagem que está em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que fala assim, que nós temos que estar olhando para Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. A alegria que estava proposta para ele era nos ter salvos. Então isso faz a gente suportar as nossas cruzes também, pensando na alegria de estar com ele. Verdade. A nossa lição ela traz um adendo além disso, né? Para esclarecer ainda mais a dor e a constância da dor, né? Quem sou eu perto de um professor de grego, mas aqui apenas lembrar, né, amigo Natal, que o estudo nos traz essa parte, né, do grego no seu tempo verbal imperfeito, que não é uma coisa de esbofetearam, pronto, jogaram caniço nele, ponto, né? Continuavam fazendo. Então, é exatamente isso. No original grego, há um tempo verbal contínuo, repugnante, torturante, nauseante, repetitivo. Então, tudo que a gente pensar sobre cruz, os filmes duram 2 horas, um seriado, alguns episódios, essa cena dura 2 minutos, 30 segundos, 5 minutos, em qualquer filme que você já viu, e sempre será menos do que o que era. Era um processo feito para que a pessoa implorasse a morte antecipada. Eu acho que isso é importante entender. Era feito de tal maneira que a graça que o povo tinha de se deleitar com a miséria do condenado,
era ele implorar, me A matem. morte. Não. O que você fez vai morrer aos pouquinhos. Então, esse tempo verbal que diz que ele foi humilhado, ele continuava A noite sendo toda. o tempo todo. E do 200, a gente pensa em 5 soldados. Vamos pensar no menor número, nem 600, vamos pensar em 200. São 200 pessoas. É um batalhão, é gente, todos em volta de um condenado. Então, ali a asfixia que Cristo tinha, não vê ninguém, aqueles soldados. E para os soldados, Jesus era mais um. Nós temos que entender que não é assim, agora vou aqui cuidar. Era automático, o processo era simplesmente, é mais um para você destruir, mas não mata. Quase Não mata, mata. mas não mata. Espera o Calvário, espera a cruz. Ali você vai no limite. Eles tinham o sabor repugnante de dizer, quase mata, mas não mata. Isso tudo com Jesus lembrando de cada um de nós. Então, ele lembrando do meu nome, ele lembrando do seu nome, ele lembrando da nossa ironia, da nossa hipocrisia. Cada um estava sendo lembrado por Cristo naquele momento. Né? Eu acho legal lembrar aqui, mais uma vez, que nós já falamos isso, que Deus não planejou isso. Porque muitas pessoas dizem que pai é esse que envia o seu filho para ser torturado assim pelas pessoas. Por que Deus fez isso com Jesus? Como que Jesus sofreu isso no meu lugar? Mas não é nisso que Jesus sofreu no meu lugar. Isso foi de graça, foi extra, foi Satanás quem fez com Jesus. O objetivo era que Jesus desistisse de ir até o fim, até a cruz, que na cruz ele morreu não por causa da cruz, mas apesar dela. Ele morreu porque o coração dele se rompeu. Então, o objetivo dessa tortura toda, Deus previu, mas não planejou. Assim como ele previu que vai ter uma lei dominical, mas não foi ele que planejou, ele só avisa antes. Os 1.260 anos, Deus previu, mas não planejou, ele só avisa antes. O objetivo de Satanás era que Jesus desistisse ou que ele morresse antes de morrer por causa do pecado, que ele morresse assassinado. Se Jesus morresse assassinado, não teria valor nenhum para nos salvar. As acusações de Satanás que Deus não ama a gente, né, elas se derretem mediante essa cena. Né? Como dizer que Deus não nos ama, a ponto de sofrer tanto por amor? A gente está aqui tentando narrar um pouquinho do sofrimento, mas vale pensar que o amor era tão grande, vamos dizer assim, tão maior que a dor, que Jesus passaria de novo, se fosse necessário, por amor a cada um de nós. Então, não dá para comparar esse amor. Se alguém tiver dúvida do tanto que Deus nos ama, olha para a cruz e essa dúvida vai ter que ir embora. A cruz é um discurso eloquente, sem palavras, de Jesus Cristo, com a tese central que foi posta em xeque por Satanás no grande conflito. Exato. Há uma frase que sustenta a harmonia e o equilíbrio do universo. Deus é amor. E Satanás questionou no início isso. Deus não é amor, suas leis não podem ser obedecidas. Deus não pode ser o nosso rei, ele não tem legitimidade para isso. E com isso ele arrastou a terça parte dos anjos, contaminou a terra com essa rebelião e o pecado se alastrou entre nós e a dúvida surgiu no universo e ficou aqui na terra. Deus é amor mesmo? As pessoas questionando a todo momento o amor de Deus. Na cruz, Jesus vence o grande conflito. A batalha final é ali porque Jesus mostra que a tese inicial do conflito é mentirosa. Como você mencionou, como um Deus de amor, que não é amor, faz o que ele fez. Então ele mostrou com clareza, como ovelha muda ainda ao matadouro, que Satanás é mentiroso. E esse conflito se replica em nossa vida hoje, né? Nós, em todo momento, somos levados a duvidar do amor de Deus. Somos duvidados a quebrar a lei de Deus, imaginar que ela é pesada demais, que ela deve ser modificada, que precisa ser atualizada, que ela está descontextualizada. São estratégias de Satanás, a mesma do grande conflito. Então, como o Gustavo disse, a gente precisa olhar para a cruz. Na cruz a gente vê Deus desmascarando a mentira de Satanás e revelando que ele é amor e nos estimulando a obedecer. Essa batalha final se replicará no fim da história do mundo. No Armagedon é, de fato, a última e grande batalha. E ali ficará claro quem é de Deus e quem não é de Deus. Mas hoje é o dia da gente decidir de que lado a gente está nesse conflito. Deus é amor. Deus é amor. E aí a gente vê essa cena, né? E a gente percebe que a gente talvez está sofrendo. Talvez tenha alguém nos assistindo nisso que está sofrendo.
A gente viu alguns meses atrás uma tragédia que todo mundo pergunta, onde é que está Deus? Mas talvez tenha uma tragédia acontecendo na vida de alguém, uma perda, uma doença, um diagnóstico. E a pessoa está perguntando, onde é que está Deus? Então, será que Deus me ama? Deus é amor, não duvide. No final, a gente sabe, né? É aquela história, a gente já viu o final. E a gente sabe que Cristo vence o mundo. Por isso ele falou, ó, não fiquem aflitos, porque eu venci o mundo. Então, em breve vocês vão entender tudo que acontece com vocês, mas não duvidem do meu amor. Aparece um outro personagem, Natal, muito curioso também aqui, que Mateus e Lucas também apresentam, que é Simão, o Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, diz o verso 21, e ele foi obrigado a carregar a cruz de Cristo. Né? Eu imagino que ele tenha pensado que isso seria um peso, um fardo para ele, mas que privilégio, né? Poder contribuir no martírio de Cristo. Né? Isso é mais uma evidência de que não era uma multidão, a cidade toda ali, como a gente diz, que foi provavelmente ali a nata dos líderes religiosos, né? Porque o Simão Cirineu estava trabalhando, ele vinha do campo, e ele passou lá e viu todo aquele negócio e chamaram ele para carregar a cruz de Jesus. Você vê que Jesus sofreu tanto a noite toda que ele não tinha forças para carregar a cruz, cada um tinha que carregar, não é? E o Simão carregou a cruz de Jesus. É muito provável que isso impactou tanto a vida dele que depois é mencionado os filhos dele, né? Pai de Alexandre e Rufo. Você só fala isso quando as pessoas são conhecidas, né? Eu só posso falar assim, que você é o pai da sua filha quando todo mundo conhece ela. Então, quando ele fala assim, o Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo, eles aparecem depois nas epístolas de Paulo. Paulo menciona um tal de Alexandre, que na verdade se desviou depois da fé, e um Rufo, que era um grande líder, e Paulo elogia a mãe dele também. Então, é muito provável que a cruz impactou tanto Simão, quando ele carregou a cruz, que já tinha o sangue de Jesus nela, a cruz deve ter sujado de sangue o ombro dele, o sangue de Jesus, o seu rosto, e ele pensando em tudo aquilo, é muito provável que impactou a vida dele. E eu acho que isso também nos faz pensar nos próprios ensinos de Cristo, que todos nós temos que carregar a nossa própria cruz. Os sofrimentos de Cristo, eles também são compartilhados conosco. Nós também sofremos para ser fiel a Cristo. Claro que os nossos sofrimentos, eles não são meritórios, eles não compram, porque a salvação foi comprada por Cristo. Mas não pense em ninguém que ser cristão significa viver vida sem cruz. A vida cristã é uma vida de carregar a cruz. E a cruz de Cristo. Não é qualquer cruz, é a cruz de Cristo que nós somos convidados a carregar também, né? Amigos, vamos chegar então ao Gólgota. E aqui nós temos, a partir do verso 22, aí o ponto central da mensagem evangélica, da mensagem cristã, né? Um momento, né? Estamos em pleno setembro, falando da Semana Santa, né? Tão bom a gente, 6 meses depois, reviver esse momento que todo mundo, no começo do ano, fala da paixão de Cristo. E agora esse estudo nos leva a discutir algo que tem que ser lembrado sempre, não só na Páscoa, né, do calendário. E agora é o momento de tudo, né? Ele chegou no lugar chamado Caveira, Gustavo, e aí no verso 23, esse lugar chamado Caveira é o Gólgota. Essa localização ela é incerta, não se sabe em Jerusalém exatamente como é. Existem ali especulações e possibilidades, né? Mas ninguém sabe exatamente onde foi esse local em Jerusalém. Mas o verso 23 diz que deram-lhe de beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Legal, o Gólgota significa caveira. Aí alguns não sabem se era o formato parecia uma caveira ou se era por ser um local de execução, né? E aí eles dão essa bebida para Jesus, vinho com mirra, alguns dizem vinho com fel. O que os especialistas e os estudiosos dizem? Tem muita coisa que se diz, mas uma delas é que essa era uma mistura alucinógena, ou seja, para que o condenado pudesse talvez ter um pouco de alívio em meio ao sofrimento, né? Alguns, inclusive, fazem menção à esponja, né? Que a esponja era usada num outro evangelho, que era usada nos banheiros públicos de Roma. Então, como uma forma de humilhar, pegava a esponja e dava esse alucinógeno para que o condenado pudesse ter um pouco mais de... sofrer um pouco menos, né? Uma espécie de anestesia. Uma espécie de anestesia.
E aí é interessante que em outro evangelho diz que Jesus recusa, né? Aqui ele também ele não Que tomou. também não aceitou. Ah, sim. Então, por que ele não aceita? Ele queria passar por esse momento de maneira consciente, né? Isso é interessante. Ele queria passar por aquilo de maneira consciente. Ele sabia qual era a sua missão e sabia que precisava estar consciente para morrer pelos pecados de toda a humanidade. Olha que lição que a gente tem aqui. No livro Desejado é enfatizado isso, que quando Jesus viu que era vinho, que ele estava com sede, ele queria água. E quando ele viu que era vinho, ela fala, ele não podia comprometer o juízo, a razão dele, porque ali estava em jogo a história do mundo todo. E aí ela até fala um pouco do vinho, né? Que o vinho compromete a nossa capacidade intelectual, de raciocínio, de juízo. E Jesus não queria arriscar. O seu cérebro naquele momento tinha que estar 100%. Uma grande lição para a gente, né? Hoje a gente vive num mundo muito angustiante, de pessoas muito angustiadas. E a pressão é muito forte sobre as pessoas e muitas pessoas hoje cedem à tentação de entregar a sua lucidez, né? E aí em vícios, bebida, drogas, pornografia, e uma série de outras coisas que são colocadas como tentativas de tirar a pessoa da realidade, sabe? Excluir da realidade, porque às vezes a realidade se mostra tão terrível, monstruosa, que as pessoas não enfrentam e vão para o escapismo. Mas Cristo aqui nos dá um exemplo muito claro de que nós precisamos enfrentar de frente as nossas crises, né? As nossas capacidades mentais, a nossa clareza mental é o que nos dá a oportunidade do livre-arbítrio tomar as decisões. Então, por que somos tão contrários a qualquer substância que reduza a sua máxima clareza mental? Porque você perde o teu livre-arbítrio, você perde a tua capacidade de questionamento, de razão. Então, é só uma cervejinha, é só um vinhozinho com álcool, é só uma coisinha aqui que... Não, isso aqui não é. É com moderação. Com moderação. Você está rebaixando as tuas sinapses neuronais que te dão clareza mental. Então, Jesus não aceita nada que diminua a clareza de pensamento dele do que está fazendo. Que nós cuidemos. Nada que diminua a nossa clareza de livre-arbítrio deve ser consumida absolutamente. Jamais negociemos essa nossa percepção do que está acontecendo. Exatamente. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho agora, mas o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora para o último bloco desse programa tão especial em que estamos conversando sobre Jesus na cruz. Bom, você sabe que quando a gente está chegando pertinho do fim do trimestre, a gente tem que lembrar que tem um próximo trimestre, uma próxima temporada e tem um novo guia de estudos. E eu vou perguntar para você, você já fez a sua assinatura do nosso guia de estudos? Olha, é muito especial. Você viu durante esse trimestre quanta coisa bonita o Guia de Estudos trouxe para a gente sobre o Evangelho de Marcos. Eu posso te falar uma coisa? A temporada que vem está espetacular. Sabe que evangelho nós vamos estudar? O que para alguns é o mais bonito de todos os evangelhos, o Evangelho de João. E eu queria que você tivesse o Guia de Estudos para acompanhar cada dia as pérolas preciosas da Palavra de Deus, sistematizados no nosso guia de estudos. Pastor Vinícius, eu quero muito aprender mais sobre o Evangelho de João. Vamos passar um trimestre inteiro se aprofundando em Jesus. Gente, não dá para ficar de fora, não dá para perder. Então faz o seguinte, entra agora no site da CPB, cpb.com.br, você vai descobrir como adquirir o seu guia de estudos, como fazer a sua assinatura ou até como adquirir de forma avulsa, tá certo? cpb.com.br. Vamos continuar conversando agora sobre, Odailson, sobre a crucifixão. E esse é um processo extremamente doloroso, tem toda uma mecânica disso daí. A gente tem que cuidar que a maior de todas as tentações e perigos bíblicos é que o máximo do extraordinário da Bíblia, pela sua repetição, se transforma em algo ordinário, comum e esquecido. Por quê? Pode ninguém conhecer Bíblia, pode ninguém ler Bíblia, mas cruz todo mundo já ouviu falar alguma coisa. Então, é o momento que se resume a Bíblia. Crucifixão. Aqui só usa duas palavrinhas, né? Praticamente uma, né? Então, o crucificaram. Aqui, só tem isso aqui, versículo 24 do capítulo 15. Então, o crucificaram.
e já pula para as vestes. Gente, aqui é só 3 curtíssimas palavras para você entender a imensidão que está aqui. Vamos voltar para a parte um pouquinho mais humana, mais grotesca. Tudo que era feito na crucifixão era o processo desde o começo ao final, era humilhar, prejudicar, angustiar e a pessoa implorar a morte, mas ela não acontecer. A cruz o que era, né? Simplesmente a gente fala, mas pregaram Jesus. Pega a sua mão e põe a sua mão exatamente aqui, ó. Faz aqui, ó. Isso aqui você vai ver um monte de ossinhos, que na medicina você vê que se tirar um raio-x, são vários pedacinhos de ossos. Alguns põem aqui, aqui rasgaria. Tá? Então, tecnicamente a gente entende, os médicos reconhecem que possivelmente aqui, para aguentar o peso de um corpo, aqui aguenta. Mas só por você apertar onde está o pulso, você já sente aqui uma fragilidade, uma sensibilidade, uma coisa um pouquinho, até meio desgostosa aqui. Pensa agora um cravo imenso que numa só, os guardas já tinham toda a habilidade, numa única martelada absurda e grotesca, tudo é esmagado, os nervos são esmagados, sua mão se contorce e só existe uma palavra que traz isso aí, a dor. É a dor excruciante, que vem de cruz, ou flamejante, quando vocês esmagam um nervo, você sente um calor inexplicável de dor. Isso só nas mãos. Aí tem pés. Aí, em alguns casos, se colocava até uma madeira chamada de cedilha, né, na altura das coxas, que não era para a pessoa ficar confortável, era para prolongar a morte, para que ele tivesse um mínimo apoio, por quê? Para respirar, era forçar o pé, para soltar o ar, era forçar os braços. Todo esse processo, gente, é respiratório, vai e vem, dói para respirar, dói para expirar, dói para respirar, dói para expirar. Cedilha ainda atrasando ainda mais, tudo para que chegasse a 7 dias a cruz, podia chegar a 7 dias. Gente, pense em você, 7 dias a pessoa está pendurada e ela não morre. Então, essa era o bizarro e inacreditável da cruz. Jesus morre mais rápido, claro, tem todo um processo que vocês vão abrir melhor. Mas é importante o nosso telespectador entender que esse momento da cruz, para Jesus, foi como para todos os outros, ou seja, não aliviaram e já era feito para ser algo terrivelmente angustiante para o condenado. E tudo isso Jesus passou. Sangue, sede e asfixia. Não esqueça que morrer asfixiado é uma coisa desesperadora, é uma coisa angustiante. Sempre é desesperador morrer, a gente sabe, imagina, né? Mas, por favor, a asfixia da cruz levava na montanha do Gólgota aquela miserabilidade humana que aconteceu com Cristo. Nós estamos falando de Jesus. Essa palavrinha resume tudo isso e muito mais. Forte, né? Uau! Continuando aqui em Marcos, nós vemos uma frase que Jesus falou na cruz e que muitas pessoas pensam que é porque ele estava perdido, ele não sabia. Ele sabia. Quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava citando o Salmo capítulo 22, versículo 1. E aqui na palavra de Deus diz que foi, que horas que foi? Vamos ver a curiosidade bíblica, como que é a hora que diz aqui? As horas na Bíblia? Vamos lá então, Marcos 15 diz que era a hora, verso 25, era a hora terceira quando crucificaram Jesus. E Marcos 15, verso 33, chegou a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E na hora nona, Jesus clamou em alta voz, meu Deus, por que desamparaste? Então começou lá na hora terceira e foi até a hora nona. Os judeus, eles tinham maneira de contar horas. A parte clara do dia era dividida em 12 horas. 12 horas da parte clara e 12 horas da parte escura. Então a parte clara, se a gente trazer para o nosso horário, vamos colocar aqui 6 da manhã, está amanhecendo, seria como se fosse a hora 0, começando o dia. 7 da manhã, hora 1, 8 da manhã, hora 2, 9 da manhã, terceira hora, hora 3. Então, Jesus foi crucificado aproximadamente 9 da manhã. Se a gente for somando, até a hora nona, a gente chega 3 da tarde. Meio-dia ficou escuro, né? Hora sexta. Ou seja, de 9 da manhã até as 3 da tarde, Jesus pendurado na cruz. E ele morreu na hora do sacrifício do Cordeiro. Olha aí. À tarde. Lembrando que havia o sacrifício da manhã e da tarde. Ele foi sacrificado no horário do sacrifício da manhã e morreu na hora do sacrifício da tarde. Olha aí. Sacrifício da manhã às 9, sacrifício da tarde às 3. Isso é fantástico. Eu queria pedir para os amigos que nos assistem para abrirem, se possível, para depois verem, Salmo 22.
Olha como começa o Salmo 22, o que é que Jesus queria despertar a atenção deles. Acabou o segredo messiânico. Aqui ele está dizendo, eu sou aquele homem no capítulo 22 do Salmo. Ele começa, Deus meu, por que me desamparaste? E quando Jesus falou isso, e a Bíblia eles liam em hebraico, então Jesus falou em aramaico, em hebraico é parecido, não é? E todos que viam Jesus podiam lembrar, eles cantavam os salmos, eles sabiam decor o salmo. E eles podiam lembrar de algumas passagens impressionantes, por exemplo, o versículo 7, que diz assim, todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. E eles podiam ver as pessoas ao redor fazendo isso, os soldados. Eles puderam se lembrar também do versículo 15, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Olha o versículo 16, cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Jesus estava fazendo de tudo para eles lembrarem, perceberem esse salmo em conexão com ele. Verso 17, posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Verso 18, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes. Eles estavam vendo ali o cumprimento desse salmo. Jesus estava chamando a atenção, e claro, ele estava sentindo a angústia também da separação do Pai. Mas o mais interessante, repito, isso me impressiona muito, é o que está no versículo 14. É que não foi a cruz que matou Jesus, apesar da asfixia, da angústia, Jesus morreu por causa do pecado, antes que ele morresse pela cruz. Tanto é que Pilatos ficou surpreso de que ele já tinha morrido e mandou furá-lo, não é? E quando furou, saiu sangue e água. O seu irmão é médico, né? Ele deve te dizer, se você perguntar, que esse tipo de infarto que Jesus deve ter tido por causa do peso do pecado, diz que junta no coração, ali na parte oca do coração, água. E aí quando furaram, saiu sangue e água. Coração, que tá na minha Bíblia. O versículo 22, 14 diz poeticamente que o coração de Jesus se derreteu como cera. E saiu sangue. Então, amigos, aqui nós vemos que Jesus morreu não por causa da cruz, ele morreu por causa de outra coisa, por causa do pecado, o coração dele arrebentou. E ele já estava sofrendo desde quinta-feira à noite. Quando a gente fala Jesus morreu no meu lugar, não é porque eu morreria na cruz. Ele morreu no meu lugar porque o Pai não vai se separar de mim. Ele foi separado do Pai e ele experimentou isso. Jesus é maravilhoso. Pois não. Olha que legal, só um comentário, que no verso 38 diz que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, né? Possivelmente era o véu interno que separava o santo do santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote tinha acesso, vamos dizer assim, à presença de Deus. Quando o véu se rasga, estava dizendo assim, ó, a partir de agora, o tipo encontrou o antítipo, né? A partir de agora, esse sistema sacrificial todo foi para lá, Está satisfeito. foi cumprido, né? E agora não só o sumo sacerdote tem acesso à presença de Deus, todos aqueles que querem podem se chegar a Deus através do nome poderoso de Jesus. Tremendo. Isso é extraordinário. No verso 34 tem as últimas palavras de Jesus aí. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? É a citação que você trouxe do Salmo 22. E eles pensaram que ele estava chamando Elias, né? Eles estavam tão desligados da palavra de Deus, que Jesus estava chamando a atenção. Quando ele falou Eloi, Eloi, eles falaram, ele está chamando Elias. Perderam de vista a palavra de Deus. É porque o nome Elias em hebraico significa exatamente isso. Né? Meu Deus, né? Deus meu. Jeová é meu Deus. O que eles perderam de vista é o Salmo 22, né? Exatamente. Eles perceberam a conexão linguística, mas perderam de vista a conexão exatamente. bíblica. Porque eles não sabiam quem era aquela pessoa que estava na cruz. Ali era o Filho de Deus oferecido por nós. Né? Gente, isso aí é dramático e tudo sincronizado. É o cordeiro que escapa, é o véu que rasga, é Cristo que grita, é a escuridão que acontece, é o está feito que vem, e tudo num lapso que a eternidade vai se reportar a isso com uma declaração máxima, né? E aí a gente fica imaginando todos os mundos não caídos presenciando isso. E naquela hora sim, né?
o mal está cerrado, né? A partir dali, Satanás perde completamente qualquer possibilidade e ali fica desmascarado para todos que poderiam ter um milésimo de dúvida do que o pecado foi capaz de fazer, né? Nunca imaginaremos, nunca nos satisfaremos, nunca arranharemos a realidade máxima do que Jesus passou. Então, todas essas reflexões, é importante a gente reforçar, não pode cair na mesmice. A Bíblia se resume aqui, Semana Santa não é só lá no começo do ano, Paixão de Cristo não é só no domingo de Páscoa, a gente na sexta-feira da Paixão, não, nós estamos em pleno setembro para lembrar que isso aqui é diário. Isso que faz o Novo Tempo existir, o meu ministério existir, a nossa conversão existir, a nossa esperança existir, tudo que a gente está vivendo, todo o cristianismo existe derivado desses momentos. Estamos no setembro vermelho do sangue de Jesus, então. Né? Olha que especial, hein? Olha que fantástico, é isso, gente. Natal, e ele expirou e morreu, contrariando as expectativas de que ele morreria. Depois de um tempo ainda, né? E aí ele foi sepultado, né? E aqui aparece o personagem que estava escondido, né? Que fantástico. José de Arimateia. Da onde, né? Da onde surgiu. E ele era um membro do Sinédrio também, ele era respeitado, era uma autoridade, e agora ele aparece. E ele pede para Pilatos, você vê, uma pessoa importante, tinha conexão com o governador, pediu para ele sepultar o corpo de Jesus, e o Pilatos cedeu, só pediu para confirmar, fura ele para ver se está morto mesmo, e cedeu. E o José se preocupou com isso e o colocou no seu próprio túmulo, que estaria guardado para o dia dele, né? Então, agora aqui me faz uma dúvida, uma pergunta óbvia. Cadê os discípulos? Como Deus faz surgir pessoas de momentos inesperados? Isso é o encanto da igreja, é o encanto da mensagem, é a coisa maravilhosa da fé, do cristianismo. Não existem figuras marcadas. Aqui, do nada, cadê Pedro? Cadê todos? Sumiram. Todos. Surge um José de Arimateia, que do nada... A igreja tem espaço para todos. Todo mundo pode ajudar. E aqui é a bênção de todos terem a sua possibilidade de fazer parte do cristianismo, da história da eternidade também. Jesus foi para a cruz para nos salvar. Ele morreu no nosso lugar. Experimentou a tragédia humana na sua face mais terrível para que nós pudéssemos viver. Foi tratado como nós merecemos para que nós recebêssemos o tratamento que Ele merece. Em Cristo nós somos recebidos na sala do Pai, justificados, amados, transformados. Tudo isso porque Jesus foi para a cruz. Ele não ficou para sempre na cruz. Ele não ficou no túmulo, Ele ressurgiu e sobre isso vamos falar na semana que vem. Receba a oferta de Cristo. Essa oferta está na Bíblia, se está na Bíblia, é bom para você. Espero na próxima semana. Deus te abençoe.